Meus amigos, minhas amigas, estamos começando um novo tempo litúrgico que se chama Quaresma. É um tempo que nós vamos tentar compreender juntos qual que é o significado dela. Para começarmos, vamos nos sentar na presença de Deus e vamos fazer a nossa oração. Onipotente e eterno Deus, que amas tudo quanto criaste e que perdoas a todos os penitentes, cria em nós corações novos e contritos, para que, lamentando de veras os nossos pecados e confessando a nossa miséria, alcancemos de Ti, Deus de suma piedade, perfeita remissão e perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Estamos começando esse período de Quaresma. Nós vamos começar hoje com o que nós chamamos de Quarta-feira de Cinzas. É um tempo de preparação para o grande dia, que é o dia da Páscoa do Senhor. A leitura de hoje, nós vamos trabalhar com 2 Coríntios 5, do 20 ao 6 e 10. Depois, o Evangelho de Mateus, de 6, capítulo 6, versículo 1, de 1 a 6, e de 16 ao 21. Mas vamos tentar compreender primeiro qual que é o sentido da Quaresma. Então, nós vemos, por exemplo, quantas vezes escutamos a nossa mãe: vai limpar seu quarto. Aí, resmungando e tal, a gente vai. Só que quando a gente começa a limpar, a gente começa a encontrar coisas inúteis que nós jogamos fora, comida que nós jogamos fora, copo sujo que estão debaixo da cama, casca de banana, às vezes canetas ou coisas importantes que estavam também debaixo da cama. Então, tem coisas úteis e tem coisas inúteis. Essa limpeza não acontece todos os dias, acontece em dias especiais. A Mãe Igreja nos pede assim também. Fala assim: é o tempo de limpar o seu quarto. É o tempo de limpar a sua vida. Então, entra dentro de você e procura limpar. Joga fora o que não é preciso, o que é supérfluo, e valoriza aquilo que é de importante. Então, por exemplo, interessante, se nós jogarmos algumas coisas que não precisamos mais, e está apodrecendo, ele vai destruir outras coisas. E nós o mantemos dentro. Isso não é legal. E tem coisas boas que nós perdemos e nem sequer valorizamos, que poderíamos valorizá-lo mais, né? Então, entrar no quarto, limpar, é um desafio. É um desafio. A Quaresma é um tempo de revisão. Antigamente diriam, é o Techubá. Qual que é o sentido como se diz, da Quaresma? É o Techubá. Em linguagem popular, é um cavalo de pau. Nós precisamos dar um cavalo de pau. Techubá significa dar uma virada, uma guinada e voltar às origens. Então, isso nós precisamos. Agora, para fazer isso, a gente precisa ser corajoso.
Normalmente os medrosos não têm. Tem medo de jogar fora que é inútil, tem medo de encontrar coisas valiosas que não vai poder deixar para trás. Então, para nós que somos corajosos, nós precisamos ver um pouquinho, rever a nossa vida durante esse tempo de quaresma. Cinza, a aplicação da cinza, o jejum, a abstinência, a penitência, são caminhos que apontam para a lua. Mas não confundamos, não é a lua. Não é a lua e nunca será. A lua é a vida nova, é o diferente, é aquilo que ilumina, aquilo que refaz. A penitência, de repente, você não pode ir para a igreja porque não vai receber cinza, você já está condenado. Larga disso. Você hoje é quarta-feira, sexta-feira, comeu carne, esqueceu. Aproveita. Isso não faz diferença. O que é importante é algo mais profundo. Para onde querem te levar? A abstinência, o jejum, as cinzas. No Evangelho, justamente, Mateus diz, quando você for rezar, entra no teu quarto, não mostra para ninguém. Se você é dia de cinza para vocês, aproveita. Curte o sentimento da cinza e não simplesmente uma coisa superficial. Então vamos dar o cavalo de pau. Então, qual que é o caminho? Se você partiu de um ponto, você precisa voltar para esse ponto. Ao voltar, só tem um caminho. Esse caminho se chama fraternidade. Não tem outro caminho. Vou rezar por você. Mentira. É a fraternidade. É aceitar o outro do jeito que ele é. É valorizar o outro pelo que ele é. Com suas ideias, suas palavras, seus pensamentos, suas opções de vida, opções sexuais, opções de fé. Ele é diferente, não todos somos iguais. Se Deus me aceita, Ele aceita também o outro como ele é. Então, o caminho de volta, de conversão, é o caminho da fraternidade. Não podemos fugir a isso. Lembremos que Jesus não criou religião alguma. Ele deixou princípios fundamentais. E o princípio fundamental que ele nos diz é o amor. João é tão claro quando ele diz, se eu digo que amo a Deus a quem não vejo, e não amo o meu irmão a quem vejo, eu sou mentiroso. Então não me diga você que é uma pessoa de fé se você não partilha aquilo que você é. A compreensão, a misericórdia e aceitar o outro, isso é um cavalo de pau, porque a gente mesquinha o seu critério. Às vezes somos mais Deus que o próprio Deus e nos achamos com direito de julgar o outro. Larga disso. Você é simples como qualquer outra pessoa. Deus não precisa ser defendido. Ele é o que é. Ele nunca diz, eu sou da religião tal. Ele diz, sou aquele que sou. Então qualquer pessoa pode encontrá-lo no caminho de fé. Basta ter coerência de pensamento e coração e atitude, e abertura para aquele que está ao nosso lado. Aceitar o outro. Por isso que hoje se abre a campanha da fraternidade ecumênica. Ecumenismo está na essência do Evangelho, é aceitar o outro como ele é. Gente, não somos únicos. Abramos a nossa mente. Larguemos de ser abestalhados. Deus é muito mais do que nós. E Deus tem seus caminhos
que nós nem imaginamos, porque Ele ama todos nós com o carinho de Pai e somos filhos, independente dos nossos erros. E a campanha da fraternidade é tão bonita, tão importante, que este ano é ecumênica. Dizer, vamos deixar de olhar um pouco para Deus para olhar para os nossos irmãos. O que nós estamos fazendo? Excluindo, rejeitando, porque tem uma opção sexual diferente, porque tem uma fé diferente, porque tem uma profissão diferente. Gente, isso não é problema nosso, é problema da consciência das pessoas. Se nós chegarmos a compreender isso, nós vamos compreender o que é a Quaresma. E então sim, corremos o grande risco de poder celebrar a Páscoa. A Páscoa é o dia do cavalo de pau. É o dia em que eu digo, esquecendo o que deixei atrás, me lanço para frente, em busca do prêmio prometido. Irmãos e irmãs, Quaresma é tempo de reflexão. Jogue fora o que lhe está entristecendo. Valorize aquilo que lhe faz feliz, mas sempre com a ótica, com um olhar no irmão que está a seu lado, na irmã que está a seu lado. E quero concluir a minha reflexão nesta quarta de cinzas com a oração da campanha Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, do compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros, que separam e geram indiferença e ódio. Torna as pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres, excluídos e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e vamos, criamos coragem, que não estamos sozinhos. Deus te abençoe.